Oi, gente, tudo bem? E aí, pessoal, vamos chegando. Que aqui eu já cheguei. Cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei, né? Pra variar, um pouquinho atrasada faz parte do. Não faz muito parte da minha vida, não, mas ultimamente tô meio atrapalhada, pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui a iluminação, como que fica melhor. E aí, gente, tá enxergando? Como é que tá aí? Assim não, né? Acho que tem que ser essa mesmo. Um pouquinho mais forte. Porque senão eu não consigo. Como é que tá aí? Tem uma claridade lá no fundo. Engraçado, hoje eu não tô conseguindo me entender com isso aqui. Não sei se tá doendo muito meu olho. Claridade lá no fundo atrapalha um pouco também, né? Mas vamos tentar. Bom, essa eu acho que é a melhor que tem, né? O que vocês acham? Me dá um alô aí, quem tá chegando. Hoje nosso tema é sobre a síndrome do pânico e eu também tenho algumas novidades para trazer para vocês, com ideias para o próximo mês e para o próximo ano. E vou falar mais delas, vou falar sobre elas no final da live. E aí, pessoal, vamos chegar. Tô aguardando um pouquinho, porque eu que cheguei atrasado, né? Então, como eu estava dizendo, né? Vamos lembrar um pouquinho das lives que já ocorreram aqui, né? Sobre psicopatologias infantis. E porque eu acho importante trazer esses temas para esclarecer, já que eles são tão divulgados hoje em dia, né? E às vezes caem até no senso comum. Então é importante trazer, não que eu vá trazer tudo, né, a respeito de todos os temas, porque tudo também é impossível, pouco tempo, né, e a gente tem que ser o mais breve possível para não ficar muito cansativa, mas então quais os temas que eu já fiz aqui? Sobre ansiedade infantil, depressão infantil, TDAH. E teve mais uma, não teve? Teve a primeira que eu fiz, que agora eu não estou lembrando. Mas logo, logo eu me lembro e já falo para vocês. E também teve a da Semana da Criança, né? Que foram algumas lives no sentido da prevenção, para a criança não entrar nesses transtornos que a gente está trabalhando aqui. O mês que vem eu pretendo trazer só um tema de psicopatologia infantil. E os outros 3 temas sobre temas mais amenos, né? Pra gente não ficar tão tenso assim no final de ano. Vou parar 1 ou 2 semanas com as lives, né? Pelo fato do final do ano. Mas logo, logo vou trazer temas também. Vocês podem dar sugestão. Estou aberta às ideias. Estou pensando em trazer temas como assim, como lidar com a birra, dificuldade do sono, enfim, uns temas assim, e também temas assim também a respeito da psicopatologia infantil, como o que eu tinha pensado mesmo, esquizofrenia,
toque, que mais? Eu coloquei mais uns lá na minha lista, mas no momento tô sem ela aqui, não vou conseguir lembrar. Mas se eu aceito sugestões, tá certo? E agora nós vamos começar nossa live para que não atrase. Esse horário eu sei que é bem ruim, né? Mas é o que eu consigo fazer por enquanto. E com relação às lives do mês que vem também, eu vou mudar para 17h10. Não sei se dá uma melhorada, mas até eu conseguir me organizar, eu gostaria muito de fazer uma live por volta das 19 ou 20 horas, que eu acho que é um horário melhor para todos, né? Então vamos começar. O tema de hoje, então, é Síndrome do Pânico em crianças, uma ameaça presente. Sintomas, causas, diagnóstico, tratamento e orientação e cuidados. Então, por que eu escolhi, né? Eu sempre começo, né, explicando o motivo pelo qual eu escolhi esse assunto, essa psicopatologia infantil hoje. Embora ela não seja só infantil, mas como aqui o meu tema é tratar com os assuntos relacionados às crianças, então eu trago tudo relacionado a elas e não que eu deixe de mencionar as outras faixas etárias tão importantes quanto. Mas, gente, me desculpa que eu não sei desligar esse negócio de notificação aqui. Então, por que eu escolhi? Porque assim como os outros temas já trabalhados aqui nas lives, esse assunto, a síndrome do pânico, tem se tornado cada vez mais presente na vida das crianças, cada vez mais presente na vida dos adultos e dos adolescentes. E por que isso, né? Eu tive refletindo de acordo com os textos que eu li, de acordo com o que eu assisti, por que vem ocorrendo essa síndrome? Eu vou falar das causas, tal, mas algumas questões assim dá para já tá adiantando, que foi um dos motivos. As crianças elas têm elas têm se deparado com mais frequência com muitas responsabilidades, assim como os adultos. E com o fato de muitas vezes elas não conseguirem dar conta disso, acaba espelhando no emocional, no sentimental delas, no sentimento, na psique, na alma. Assim como os adultos também muitas vezes não conseguem lidar com isso, a criança também, muito menos, né, consegue lidar com essa situação. Então, devido a esse excesso de responsabilidade, de demanda, de aspectos que elas têm vivenciado, essas questões dos transtornos mentais têm aparecido muito frequentemente. E também eu tenho percebido que isso daí eu não li, isso daí é algo que está chegando agora à minha mente. Os pais, né, das crianças, eles estão cada vez mais distantes. Situação que não deixa a criança num contexto protegido, né? Se os pais estão distantes porque tem que trabalhar, porque tem que sustentar a família, isso não é jogando culpa em ninguém, mas é o momento que a gente vive, né? Então as crianças elas estão se sentindo muito desprotegidas, tanto física quanto emocionalmente, e o que ocorre é que elas ficam temerosas, né, pelo que pode ocorrer, e que se ocorre alguma coisa que elas não dão conta, elas vão correr para quem, né? Vão correr para o vizinho, às vezes o vizinho, muitas vezes, também não tá, né? Não é verdade? E o vizinho não é pai, não é responsável por essa criança. Então, essas psicopatologias, elas
estão, infelizmente, cada vez mais presentes na vida das crianças. Então, por isso que foi um tema. Esses temas que eu tenho escolhido são temas que estão em alta, né? E cada vez mais a ciência descobrindo outros transtornos, infelizmente, porque novos sintomas aparecem. Então, acaba ocorrendo essa insegurança das crianças com relação ao seu meio e elas acabam transmitindo isso de maneira que não sabem expressar como. Então, a síndrome do pânico, ela pode afetar significativamente a vida da criança e pode interromper suas atividades normais quando ocorre o episódio do pânico. Assim como acontece com os adultos, a síndrome do pânico acomete as crianças, como eu já disse, né, e os adolescentes, sendo que os sintomas são parecidos em todas as fases, tal como uma ansiedade muito intensa na síndrome do pânico. Então, a Paula, né, que é uma autora do site de psiquiatria, ela diz assim: a desordem mental é pouco observada na infância, mas sua incidência aumenta significativamente no final da adolescência. Por que ela é pouco observada na infância? Porque muitas vezes ela é confundida com a birra, né? Isso daí eu também vou falar mais pra frente, mas já justificando essa situação. E oi, Daniele, tudo bem? E então acaba não tratando, né, na infância, e aí a criança vai se desenvolvendo, torna-se um adolescente, e aí é possível aparecer os pais correrem atrás de tratamento. Eu vou colocar um vídeo aqui de um psicólogo falando, um Arthur Scarpa, falando sobre a síndrome do pânico no geral, tá bom? Espero que vocês consigam assistir, porque eu não tenho ainda os aparatos necessários aqui para. Espero que dê certo. Vamos ver se consegue escutar o que ele diz. Teatro sem praia, semana sem namorar, passei no concurso. Eu vou sair, vou me dar um banho de loja, vou fazer tudo que eu não fiz, eu vou ficar doente. Estou me sentindo tão estranha. Olha só, minha mão tá gelada, eu tô com o coração batendo, uma sensação estranha. Então acho que eu vou ligar pro meu clínico. Aí eu vou ligar pro meu clínico e eu tô sentindo o coração tudo. Desde os tempos pré-históricos, a ansiedade já dominava muitos homens. Os mais preocupados conseguiam escapar dos seus predadores, enquanto os distraídos viravam presa. Traços de transtorno de ansiedade podem ser encontrados na Ilíada, obra clássica de Homero, escrita por volta do século 8 a.C. Esses estados seriam decorrentes de intervenções e visitas dos deuses. Antes da descoberta do antibiótico, qualquer gripe simples era um motivo de estresse. Afinal, uma pneumonia poderia ser fatal. A possibilidade de desemprego cria uma paranoia no trabalhador, sendo que um trabalho estressante pode ser ainda pior. Em tempos de internet e TV, o volume de informações que a pessoa recebe é tão intenso que é impossível acompanhar tudo, gerando muita ansiedade e frustração. Motivo de muito tabu, os transtornos de ansiedade estão mais presentes em nossa sociedade do que parecem à primeira vista. E podem ser de vários tipos, sendo a síndrome do pânico o mais famoso desses distúrbios. Mas a ansiedade não tem que ser um transtorno. Ela não é frescura e tem cura.
ansiedade, ela é uma emoção. Ela é uma variação do medo. Toda emoção, ela tem uma função de ajudar o ser humano, como todo ser biológico, a se organizar e viver. Ela tem uma racionalidade própria. Existem, entre os transtornos de ansiedade, ou seja, estados nos quais aquela emoção, que seria uma emoção saudável, uma emoção necessária, ela se desregula e ela passa a se repetir numa intensidade muito grande. O que fica evidente é que quando os estados na linha do medo, da ansiedade, eles se desregulam, eles passam a interferir drasticamente com o cotidiano da pessoa. O ataque de pânico pode ser ocasionado sem qualquer motivo de perigo aparente. O cérebro faz com que as glândulas suprarrenais joguem um excesso de adrenalina na corrente sanguínea, causando batimentos cardíacos acelerados. A respiração torna-se mais rápida, músculos ficam tensionados e a produção de ácido gástrico no estômago aumenta consideravelmente. Em um ataque de medo normal, o sistema nervoso parasimpático começa a acalmar o corpo, através da diminuição dos batimentos e da pressão. Em um ataque de pânico, porém, esse sistema não funciona da forma correta, levando a uma crise prolongada. Existem vários fatores que contribuem para que uma pessoa desenvolva um transtorno de ansiedade. Um dos fatores é até inato. Existe uma característica de temperamento. Existe uma outra característica que tem sido muito pesquisada e muito importante, que é a qualidade da maternagem. Um dos padrões de mães que acabam contribuindo para isso são de mães muito ansiosas, onde a criança tem um problema e ao invés da mãe oferecer conforto e acalmar, a mãe aumenta o problema da criança. Ela vai crescer com uma referência interna de quando você tem um problema, esse problema só aumenta, ele não diminui. A gente vai fazer um trabalho terapêutico em que a gente vai trabalhar através do comportamento, a gente vai procurar desenvolver nas vias cerebrais dela essas funções, essas redes que ajudam ela a voltar a se autorregular. Eu procuro começar o tratamento com a pessoa sem a medicação, justamente para que as pessoas não busquem cobrir as suas angústias com uma solução paliativa, sem de fato confrontar os sintomas ou confrontar os conflitos que estão por trás. A pessoa ansiosa, ela está sempre projetando mentalmente cenários catastróficos, imaginando que possa acontecer o pior. Uma das estratégias que se utiliza em terapia para trabalhar com essas pessoas ansiosas são trabalhar com técnicas de presença, na linha de trabalhos de meditação, de observação, de criação de presença. Ela vai adquirindo uma capacidade de se autorregular e com isso ela vai conseguindo diminuir o nível de ansiedade dela. Então, regulando a respiração, regulando o tônus muscular, regulando a organização postural da ansiedade. A gente precisa ajudar a pessoa a reconectar com os fatores psicológicos, os fatores estressantes da vida dela que contribuíram para que ela desenvolvesse um transtorno de ansiedade, para que ela possa lidar com aquilo sem caminhar para o sintoma de uma crise de ansiedade. Eu poderia estar sugerindo para você, teria algumas terapias complementares que você poderia estar fazendo para ajudar nesse processo de regular o seu grau de ansiedade. A pessoa ansiosa geralmente é uma pessoa que ela tende a querer controlar muito as coisas. E a necessidade de controle, ela é inversamente proporcional à confiança. Uma das técnicas que poderia ser interessante para você experimentar seria a ecoterapia. Seria a experiência de você poder experimentar na relação com o cavalo a questão da confiança, a questão de você se entregar e estabelecer uma relação com aquilo que você não controla, não domina, mas com a qual você aprende a estabelecer uma relação harmoniosa. A gente espera que nossas dicas tenham sido úteis para você. Um abraço cheio de pensamentos bem tranquilos. Então, gente, você viu que o psicólogo aí deu algumas dicas, né, a respeito, mas vamos continuar aqui a nossa live. Isso é, se eu conseguir, né?
Só um minutinho aqui, tá? Aqui. Então, de acordo, o psicólogo, né, deu um resumo, mas vamos expandir isso. Então, o que vem a ser a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela ocorre por meio de diversos ataques de pânico. Quando uma ansiedade intensa ocorre no organismo, né? E novos episódios podem ocorrer a qualquer momento. Não tem assim uma determinação. Ah, aconteceu tal coisa, eu vou ter a síndrome, eu vou ter o ataque de pânico. Não, pode ocorrer a qualquer momento. Então, a síndrome do pânico, as crises de pânico, ela vem decorrente de intensas crises de ansiedade. O início súbito e acompanhado de que vai acontecer alguma coisa grave muito logo, muito de repente, tá? Então, a variação dos episódios, eles variam de pessoa para pessoa, e eles correm, e essas crises, elas ocorrem por variação sem ser frequente, né? Não tem uma frequência, pode durar alguns minutos, pode durar 1 minuto, enfim, isso depende de cada um. Mas enfim, como que tais crises, né, ocorrem nas crianças? Temos algumas perguntas, né? Elas ocorrem da mesma forma que nos adultos? Existe diferença? Então vamos lá. Nas crianças, elas ocorrem de forma inesperada, né? Podendo ser desencadeada ou não por um motivo específico. Então, nas crises de pânico, o que acontece? Ansiedade, uma angústia e alguns sintomas físicos, que eu vou falar posteriormente. A criança, ela apresenta uma sensação de morte ou uma sensação de que ela está perdendo o controle de uma situação, ou ela tem até a sensação de que está enlouquecendo. Essa descrição, ela é até um pouco parecida com o que ocorre nos adultos. Ela até responde a segunda pergunta, se ocorre da mesma forma nos adultos. Ocorre sim. Só que, o que acontece? Os sintomas, eles ocorrem da mesma forma. Só que na criança é mais difícil de se lidar com esses sintomas. Porque, como eu já disse, a criança, ela não sabe expressar, ela não tem maturidade ainda para expressar o que está acontecendo com ela. Então, ela acaba mostrando isso de outra maneira, e os adultos acabam confundindo isso com birra, com manha, com frescura, com criança não sofre disso, enfim, né? Então, normalmente, a síndrome do pânico, ela tem início com uma ansiedade generalizada e pode ocorrer até uma ansiedade de separação dos pais. Então, o que seria uma ansiedade de separação? Elas temem que os pais abandonem elas, os pais ou seus responsáveis. Elas, como eu disse, né, no começo da live, tem aqueles casos que os pais têm que trabalhar o dia inteiro e não tem tempo para a criança. Então, muitas vezes elas se sentem abandonadas. E como não sabem lidar com essa situação do suposto abandono, elas acabam criando, né, essas situações ruins na vida delas. Então, ó, você imagina que se para o adulto já é ruim lidar com essas crises, né, de pânico, porque a crise de pânico é o quê? Uma insegurança, né? É ansiedade, uma insegurança que você não está sabendo lidar. Então, imagina, se para o adulto já é difícil, imagina para a criança, que ainda não tem consciência real do que vem a ser o que ela tá sentindo. Então, o que para a criança essa síndrome do pânico pode levar? Pode levar ao baixo desempenho escolar,
pode levar ao isolamento social e pode gerar problemas graves no futuro, no caso de adulto ou adolescente, como uma depressão, uso de drogas, abuso de álcool. Então, tem uma autora que eu gostei muito dela, que ela diz assim, ó, identificando a síndrome do pânico. Uma criança tendo um ataque de pânico pode ficar assustada ou irritada de repente, sem nenhuma explicação clara. Esse comportamento geralmente é muito confuso para as outras pessoas. Às vezes a criança explica seus sintomas de maneira incorreta durante o ataque de pânico, associando a uma resposta a uma causa externa, por exemplo. Tudo começou quando eu vi um cachorro. Essas crianças, especialmente se forem jovens demais, podem não conseguir articular ainda os medos que experimentam durante o ataque de pânico. Ou seja, elas não vão saber expressar o que elas estão sentindo. E aí, o que acontece? Causa uma confusão no meio em que ela vive, né? Porque como ela ainda não sabe expressar, ou ela associa aquilo com um evento que é um evento aleatório, que não teve, que talvez para ela tenha tido importância naquele momento, mas que não foi a causa, então os adultos, os pais ou responsáveis, eles não entendem muito bem e às vezes não entendem, não porque não querem, mas por falta de conhecimento, de informação mesmo, né? Mas e daí, né? Não sei se vocês perceberam que tem hora que eu falo síndrome do pânico e tem hora que eu falo ataque de pânico ou crise de pânico, né? E isso pode estar levando até uma confusão, tal, mas a gente vai procurar diferenciar, porque elas não são as mesmas coisas. Então, não se trata de conceitos sinônimos, ou seja, cada um tem a sua definição. O ataque de pânico, como o próprio nome diz, é um ataque, é uma situação específica. É uma situação específica relacionada à síndrome do pânico. Desculpa. Mas ela também pode estar presente em situações... Nossa, gente, esqueci o nome. Em situações ímpares, que não seja... Pode ter um ataque de pânico no momento, mas depois não ter mais, certo? Já a síndrome do pânico, ela é decorrente de vários episódios de ataques de pânico. Ou seja, um medo constante de quando está próximo, ou até são ataques frequentes. São vários ataques de pânico que ocasionam a síndrome do pânico, tá? Então, para assim, evitar esses ataques de pânico, a gente deve evitar, adotar medidas que evitem locais que se agravem esses ataques. E agora, como assim, a gente já falou um pouquinho no começo, né? Mas agora eu vou estar retomando e mais profundamente as causas do síndrome do pânico. Mas é importante também mencionar que antes de falar das causas, é importante falar que a síndrome do pânico, ela ocorre em sua maioria em mulheres e na faixa etária dos 15 aos 30 anos. E uma mulher, vamos pensar, por que ocorre mais em mulher? Primeiro, porque normalmente quem procura mais ajuda desse tipo são as mulheres. Quando eu trabalhei na clínica de psicologia lá em Taubaté, a gente fez um levantamento da parte relacionada à faixa etária adulta. E quem procurava mais ajuda eram as mulheres. E é engraçado ou trágico, não sei, e no setor infantil as mães ou os pais procuravam mais ajuda para os meninos. Então, será que a gente não está deixando de cuidar um pouco das meninas quando crianças e depois elas precisam mais de ajuda lá no futuro? Porque as meninas normalmente, né, ou pelo menos mais quietas, né? Agora também estão bem danadinhas.
Então, as mulheres, né, mais nessa situação, mais nesse gênero, mais o feminino. Eu acho que é pelo fato delas procurarem mais ajuda. É uma opinião minha, tá? E com relação à idade, 15 a 30 anos. 15 anos, tá no auge da adolescência, né? E é quando aparece mais as dúvidas, né? Os questionamentos, né? E aí quando começa a se expressar melhor. E aí vai passando até os 30 anos, quando você começa a entrar no mercado de trabalho, a ter que sustentar a casa, a ter que sustentar o filho, cuidar do filho, criar o filho. Essa é a média, né? Não posso dizer que não existam abaixo disso, dos 15 ou acima dos 30. Isso de jeito nenhum. Mas a maioria que apresenta essa queixa é nessa faixa dos 15 aos 30 anos. Então, assim, como eu estava dizendo com relação às causas, então quais são as causas que podem levar ao desencadeamento da síndrome do pânico? São várias, né? Várias causas, a gente acaba citando algumas, eu digo a gente porque eu e outros autores acabam tendo uma visão mais ampla, mas acaba citando as principais. E aí, situações de estresse extremo, estresse extremo, aí você fala assim, mas criança tem estresse? Tem estresse, gente. Essa pandemia, que é mais estressada que essas crianças ficaram nessa pandemia, ficaram ou continuam ficando. Morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças ocorridas na vida de repente, histórico de abuso sexual ou outro tipo de abuso, como psicológico, ou ter passado por uma experiência traumática como um acidente. Essas são só algumas das causas, mas pode ter outras também. Os sintomas, né? Como eu já mencionei anteriormente, né, um dos sintomas é a ansiedade. São vários episódios de ansiedade intensos, né, com frequência. Mas tem assim, ansiedade, angústia e existem alguns sintomas físicos também. Esse daí eu acabei não mencionando, deixei assim, né, em stand-up, assim. Agora vamos ver. Quais são os sintomas físicos? Alguns deles, né? Que a gente não consegue citar todos porque a gente acaba citando os mais comuns que aparecem. Aumento da pressão da frequência cardíaca, sensação de pressão no peito, quando sente um aperto, né? Falta de ar, sufocamento, sensação. Não é falta de ar, diferente, né? Falta de ar é quando você puxa o ar e não vem. Sufocamento é quando parece que tá preso alguma coisa aqui no pescoço. Tonturas, tremores, desmaios. Existem pessoas que chegam a desmaiar por causa da síndrome do pânico, que é tão intensa, né? E às vezes não procura tratamento também. Tem dormências nas extremidades. São alguns dos sintomas físicos que aparecem. A criança, ela pode ter a impressão de que ela pode morrer, de que a qualquer momento ela vai enlouquecer ou vai perder o controle da sua vida, como eu já disse anteriormente. É muito frequente que após a primeira crise de pânico, a criança, nesse caso, não que não aconteça nos adultos, ela teme que outras crises possam vir a qualquer momento, então ela acaba assim, evitando determinado local, ela não quer mais voltar lá no local porque ela tem medo de ter a crise de pânico. Então, ela acaba associando aquela crise com aquele local, com aquela determinada situação. Então, quando a criança começa a apresentar essa situação, os pais eles devem ficar em alerta. Porque quando os pais ficam alerta, eles conseguem procurar um tratamento adequado e prevenir que isso se agrave.
Porque a síndrome do pânico, ela também pode causar terror noturno na criança, que são situações de pesadelos que as crianças choram, gritam, tremem e acaba ocasionando que a criança ela começa a ficar com medo de dormir, né? E ela precisa da presença constante dos pais. Gente, isso é um tema muito complexo, né? Agora eu vou tirar aqui o celular, né? Vou usar meus recursos. Eu vou passar um vídeo, agora a gente vai falar um pouquinho da diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. Esse vídeo é um pouquinho longo. Peraí, eu vou voltar aqui. Vamos voltar aqui. Espero que pegue. Vamos, bonitinho. Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pânico e a ansiedade na infância. Então, para começar, é importante a gente se lembrar que os adultos, de uma maneira geral, e é muito comum que eles façam isso, se remeterem àquele pensamento saudoso, romântico, do tempo em que eles eram apenas crianças, né? Quando os compromissos com as contas e todo o estresse do dia a dia ainda não havia dado as caras no nosso quintal. Então a infância, ela nos remete a uma sensação de pureza e de tranquilidade, mas é importante também a gente considerar que nossas crianças têm outras preocupações que vão além daqueles medos do bicho-papão, do velho de saco. E nessa fase da vida é um momento de intenso aprendizado, mas também de grandes pressões. Então o medo e a ansiedade, a síndrome do pânico, eles podem surgir nesse período sim. O limite da normalidade desses sentimentos fica por conta da intensidade, da consequência na rotina e na vida dessas crianças. Então cada vez mais a gente quer que as crianças acompanhem o ritmo dos adultos, tanto nas questões diárias, como acordar, tomar café, almoçar com pressa, mas também na questão da quantidade de compromissos e de atividades que eles devem cumprir. E tudo isso somado à exigência de boas notas e uma carga excessiva de lições. E também a cobrança para que correspondam às nossas altas expectativas. Então, mudanças significativas, situações traumáticas, como o falecimento de um ente querido e também outras questões possibilitam que o mal da ansiedade, também da síndrome do pânico, acabe atingindo a sociedade cada vez mais cedo. Então, muitos são os estudos que têm demonstrado uma ligação entre as adversidades afetivas na infância e elas são consideradas como estressores, né? Então, e elas são relacionadas com a síndrome do pânico e a ansiedade. E além disso, as nossas crianças que estão mais expostas para eventos estressantes, aquelas em que o contexto social e a família exercem grande pressão, também estão mais propensas a desenvolverem essas duas doenças, a ansiedade e a síndrome do pânico. Bom, então a birra, o dengo, a teimosia, tudo isso é sinônimo de uma atitude característica desse universo infantil. Então os pais e todas as pessoas acostumadas a lidar com choros e berros que são provenientes disso, devem considerar que em alguns casos o que ocorre é uma confusão entre o quadro do pânico e da ansiedade e as manhas da criança. Então o diagnóstico pode ser bem difícil. Então o primeiro passo é conhecer e aceitar que algo de muito errado está acontecendo com aquela criança. E aí procurar ajuda. Então quando os pais observam que o problema está afetando a vida social, escolar da criança, é hora então de buscar ajuda. Então para ajudar a detectar os sinais da ansiedade e de pânico, é importante notar os sintomas físicos que não fazem parte da rotina infantil, como o suor excessivo, palpitação,
dor constante de barriga sem explicação, dor no peito, os tremores, apreensão elevada e os medos excessivos de perder o controle. Então, quando a gente fala em criança, o primeiro especialista que vai ter contato com esses relatos, com os relatos desses sintomas, é o pediatra. Então, esse pediatra, ele pode fazer o diagnóstico se tiver o conhecimento sobre isso. E então encaminhar para o psiquiatra e para o psicólogo infantil. Então, o acometimento do pânico, tanto do pânico quanto da ansiedade, ele pode comprometer a rotina da criança e também suas relações sociais e principalmente os rendimentos escolares. Então, durante esse período, algumas crianças elas podem se isolar e evitar eventos, festas infantis com medo de sofrer os sintomas das crises. Então, assim como acontece com os adultos, a síndrome do pânico e da ansiedade na infância tem tratamento, mas também necessita da orientação e do acompanhamento profissional para ser eficiente. Então, a psicoterapia infantil é uma técnica, é uma abordagem que utiliza exercícios lúdicos e de respiração, pinturas e brincadeiras que vão auxiliar a criança a viver o momento presente e a orientação também para os pais, que é fundamental para entender e auxiliar nesse processo. Bom, também é importante e é relevante que o ambiente familiar seja de calma e de tranquilidade e que durante o tratamento é importante também lembrar que a criança demanda um cuidado diferente em relação às exigências e também aos ritmos dessas atividades cotidianas. Então, se a criança passar por algum trauma por conta de perdas, separações dos pais, os adultos elas devem ajudar no entendimento dessas questões para auxiliar essa criança e ampará-la emocionalmente. Então, alguns sinais, eles devem ter a nossa máxima atenção. E também existem algumas atitudes que podem ter grande valia para a gente perceber que há algo de muito errado nessa criança. Então, eu vou citar alguns sintomas e se você observar 3 sintomas desse, procure imediatamente um profissional de saúde. Primeiro, algumas práticas destrutivas e antissociais. Em segundo, uma sensação de rejeição por parte dessa criança. 3, sentimentos de culpa e de frustração constantes sem nenhum motivo grave. A criança está sempre cansada, está sempre em fadiga, ela perde peso, ela perde o apetite, não quer comer, tem medo de comer e passar mal, ou insônia, ou excesso de sono, mas também muita agitação e irritabilidade, sentimento de infelicidade, tristeza, um vazio existencial, desinteresse por atividades comuns, aquelas que ela gostava de fazer, também uma rejeição para interagir com os amigos, que evita os amigos, quer se afastar de todos, quer só ficar isolada, e também uma falta, uma queda no rendimento escolar. Esses sintomas, principalmente, eles devem ser observados. E você deve considerar que a criança também tem uma mente que pode adoecer. Então, vamos ter um olhar diferenciado para elas, porque a síndrome do pânico e a ansiedade também acontece em criança. E isso é bastante grave, porque na maioria das vezes a gente não se dá conta que isso acontece e elas são acometidas e sofrem em silêncio. Por hoje é só e eu espero ter te ajudado. Então, vocês viram, né, a psicóloga falando a respeito da síndrome do pânico infantil, muito informativo, né, muito de uma maneira sucinta, e que ela explicou muito bem o que acontece com as crianças quando apresentam esse quadro de síndrome do pânico e ansiedade. Então, gente, como vocês viram, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu voltar aqui que deu um tilt aqui, peraí. Aqui.
Então, o que que ela disse, né? Praticamente resumindo a diferença entre síndrome do pânico e ansiedade. A síndrome do pânico, o que que ela é? Ela é um tipo específico da ansiedade, que ela costuma ocorrer com crises que aparecem de forma aleatória e de forma muito intensa. A ansiedade, ela é um quadro constante, né? Ela é um quadro menos sujeito a variações, como na crise do pânico, você tem uma alteração física, por exemplo, sensação de desmaio. Então, você teve uma crise da síndrome do pânico, porque você provavelmente teve várias crises. Várias crises, e não uma constante, não assim, um estado constante. Agora, a ansiedade é uma constante, é uma situação frequente, é o dia a dia de ansiedade, por exemplo, resumindo. Então, resumindo, a principal diferença está nas gradações, ou seja, na maneira como a ansiedade se distribui. Deixa eu aqui. Então, como que é feito esse diagnóstico, né, da síndrome do pânico? Resumindo, quando os pais percebem que a criança está apresentando crises de pânico com frequência e que isso vem prejudicando seu desempenho e suas relações sociais, eles devem ligar um sinalzinho de alerta. Os pais precisam entender que a criança também tem os conflitos que os adultos têm. Só que como eles ainda não sabem expressar esses sentimentos e sensações, eles acabam sofrendo, mas não sabem pedir ajuda. Sendo assim, é importante você valorizar o sentimento dos pequenos e não reduzi-los a mera birra. Sendo assim, quando os pais ou responsáveis percebem esses sinais na criança, como eles devem ficar alertas, porque os pais eles devem observar a criança diariamente, eles devem procurar ou um médico psiquiatra ou um neuropediatra. Eu acredito que o psicólogo, eu já li casos que deve procurar psicólogo, mas eu acredito que o psicólogo sozinho não consegue fazer esse diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico, como que ele é feito? Ele é feito por meio de entrevista com os pais, de entrevista com criança, né, no meio médico e no meio da psicoterapia, com jogos, brincadeiras e até conversas também, e testes psicológicos e testes físicos para eliminar outras possibilidades de doenças físicas. Então, muitas vezes as crises de pânico são derivadas de transtorno de saúde mental e somente um profissional especializado pode identificar esse transtorno. Sendo assim, ao falarmos de diagnóstico, quando a gente fala em diagnóstico, o que a gente pensa? Tá bom, fiz o diagnóstico, e daí? O que acontece agora? Vou ficar aqui parada com o diagnóstico bonitinho, maravilhoso? Não, né, gente? A gente tem que procurar um tratamento, a gente tem que se orientar, procurar informação. E como normalmente são os médicos que fazem esse diagnóstico, eles provavelmente deverão encaminhar para um tratamento adequado. No caso, o medicamento, né? E uma psicoterapia, tá certo? Como ocorre... isso aqui eu já falei. Então, assim, a psicoterapia, ela pode ser voltada tanto ao paciente de maneira isolada, como para toda a família. O tratamento, ele melhora uma comunicação entre os familiares e, consequentemente, eles saberão como lidar com a criança que sofre com a síndrome do pânico. Quando o tratamento é dirigido somente à criança ou ao adolescente, a terapia pode ajudar a controlar a ansiedade e os ataques de pânico através de algumas técnicas. Aqui, quando fala técnica, você usa alguns meios para poder a criança ou adolescente aprender a lidar com essa situação. Por que aprender a lidar?
Eu vou acabar falando isso mais pra frente, porque tem maneiras de amenizar os sintomas da síndrome do pânico, tá bom? Então, caso um dos pais ou ambos os pais perceba um ou mais sintomas que foram citados aqui, eles podem desconfiar de que a criança esteja sofrendo da síndrome do pânico, embora eles normalmente não sejam aptos para diagnosticar, né? Mas tá tendo sensação de desmaio, falta de ar, ansiedade frequente. Pode ser uma ansiedade. Mas tá atrapalhando muito, tá atrapalhando pouco, vamos procurar uma ajuda, né? Então a ideia é essa, é procurar ajuda mesmo. Se não for nada grave, ótimo, maravilhoso. Agora, se for uma sintomatologia da síndrome do pânico ou de qualquer outra psicopatologia infantil, tem que fazer o tratamento, isso é fato. Então, os pais deverão consultar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil para que o diagnóstico seja confirmado e para que o tratamento se inicie o mais rápido possível, para minimizar os reflexos que poderão causar no futuro. Ou seja, se os pais procurarem prevenir prevenir não digo, mas assim, quanto antes, porque os sintomas já apareceram, então não tem como prevenir, né? Quanto antes os pais perceberem essa mudança no comportamento da criança e procurarem ajuda, menos problemas futuros esse sujeito vai ter na vida adulta. Como eu já disse, isso pode causar outros conflitos, outros transtornos na vida de um adolescente e provavelmente de um adulto. Então, assim, quando o médico diagnostica o transtorno do pânico, o que ele faz? Ele vai verificar se já teve se a criança já apresentou outros ataques de pânico, se a criança altera seu comportamento para evitar situações que desencadeiam os ataques, aquilo que eu falei. Ela não vai num lugar porque teme que ocorra a crise de pânico ali naquele local. E às vezes nem é ligado àquele local, né? É ligado a outra questão. Se a criança fica preocupada com possíveis ataques futuros, aquela situação como é que é? Eu até ouvi uma coisa assim. É o medo do medo. Você tem medo de sentir medo, né? Então você já tá sentindo medo. Você tem medo do medo, você já tá sentindo medo, né? E não tem outro distúrbio que esteja causando esses sintomas. Um problema físico, né? Hormonal, enfim. Então, quando você passa a ter essa noção dessas situações, você já vai eliminando algumas questões e adquirindo outras informações, não é verdade? Enfim, isso daí é a questão do tratamento, do diagnóstico da síndrome do pânico. Agora tem algumas perguntas que eu acho interessante de estar respondendo. Por quê? Porque são algumas dúvidas de muitas pessoas, inclusive eu também tinha essa dúvida. Então, vamos lá. A síndrome do pânico tem cura? Então, a síndrome do pânico, ela pode até ter cura, só que ela tem que tá sendo bem tratada. E com o tratamento, no decorrer do tratamento, essas crises de pânico, elas vão sendo amenizadas e as suas frequências vão diminuindo e se correr tudo bem, se der tudo certinho, né? Mantendo toda a situação sob controle, pode até ter cura. Mas isso precisa de um acompanhamento sério, de um acompanhamento a longo prazo. Nada é feito do dia para noite, não é hoje. Comecei o tratamento hoje, já quero estar curada daqui a um mês. Não é, gente, isso daí é a longo prazo, tá? E outra questão, o que fazer durante as crises de pânico com seu filho? Então eu vou ler algumas aqui que eu acho interessante estar lendo, porque assim eu não corro risco de esquecer de nenhuma. Tá certo? Deixa eu ver coração. Ai, nossa. Então, primeiro, acalme seu filho. Ofereça a ele um conforto, transmita a sensação para ele de proteção e de compreensão. Não o culpe pelo problema. Levar a criança
lugar de tranquilidade, sem muitos estímulos sensoriais. Incentive a criança a inspirar e expirar por 10 segundos, pensando em coisas agradáveis. Aí você pode tentar desviar a atenção dela dos sintomas, diminuir o ritmo da respiração, procurar relaxar os músculos, procurar que ela se distraia com pensamentos bons, usar uma imaginação guiada, você vai pensando junto com a criança, uma imaginação tranquila, continua fazendo uma imaginação assim para ela se desligar sua mente dos problemas. E assim, e quem convive com o problema, o que você pode fazer para ajudar a pessoa? Você pode se manter presente e mantê-la distraída também é uma atitude importante e que mostra ter bons resultados. Eu tô indo rapidinho porque daqui a pouco acaba a live. Eu não sei se só tem 1 hora mesmo de transmissão. Então, assim, 7 dicas para conviver com a síndrome do... Isso aqui é no caso de quem tem, tá? Então, quem tem deve seguir corretamente as instruções do médico, procurar um grupo de apoio, no caso, isso aqui também pode ser uma psicoterapia, evitar tomar café, tem crianças que gostam, prática de atividades que procurem relaxamento e tranquilidade. A prática de relaxamento para criança é muito útil, viu, gente? Eu, quando era criança, eu fazia, eu amava. Praticar exercícios físicos e ter um sono regular. Conclusão. Vamos concluir rapidinho aqui. A síndrome do pânico também é presente em crianças, não é birra. Os pais devem ficar atentos, procurar ajuda o mais rápido possível assim que perceber os sintomas que foram citados aqui. Alguns dos sintomas, no mínimo 3, né, conforme a psicóloga falou. O diagnóstico deve ser feito por neuropediatra ou psiquiatra infantil. Também que é feito por meio de entrevistas e testes psicológicos e físicos. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico. A maneira de lidar melhor com a síndrome, com as crises de pânico, procurando por lugares tranquilos e atividades físicas, resumindo. Então, sintomas do ataque de pânico: falta de ar, suor frio, formigamento, zumbido no ouvido, tontura e fraqueza, palpitações e dor no peito, dor no estômago e vontade de ir ao banheiro frequentemente. Concluindo, tá, galera? A síndrome do pânico pode melhorar ou piorar sem uma razão específica, com os sintomas desaparecendo espontaneamente ou retornando. Oh, meu Deus. Andou doido dele aqui no negócio. Olha lá, o tratamento... Não quero ser. O tratamento é a única forma de garantir a melhora definitiva do transtorno nas crianças. Olha só, aí eu peguei essa foto aqui, que assim, é uma imagem que assim, é uma imagem bonita, né? Viver bem. Então, assim, o que é viver bem? Mesmo que você esteja doente, com transtorno, com alguma coisa, você procurar o melhor para você. Vamos supor que o não tivesse cura, ou que tenha um tratamento prolongado. Dentro desse tratamento, você procura viver bem com você. Você procura todas as ajudas, todos os tratamentos possíveis, e isso vai te fazer ter uma vida boa. É lógico, assim, viver bem não ter problema, gente. Viver bem é ter problema também, né? É ter um pouquinho de ansiedade também, né? Como eu falei numa das lives, a ansiedade, ela é boa, mas desde que não te prejudique nas situações da sua vida, tá certo? Então, eu vou deixar disponível depois esse material para vocês aqui no Instagram, no meu Telegram, no YouTube. Eu também tenho um canal no YouTube.
chama Psique Mariana Pavan. Coloca Psique.Mariana Pavan, que eu acho que já vai aparecer. Eu não lembro se tá todo o meu nome. Psique Mariana Pavan de Moraes Filgueira. Deixa eu só ver aqui, se eu consigo achar para vocês. Não é esse. Deixa eu ver o YouTube. Vamos, bonitinho. Cadê você, né? Deixa eu aqui no meu canal. Vamos ver se eu acho aqui. Olha lá, ó. Psique Mariana Pavan. Vamos ver aqui meu canal. Vamos procurar aqui. Cadê meu canal? Aqui, ó. Então, esse aqui é o canal do YouTube, tá, gente? Psique.Mariana Pavan de Moraes Filgueira. Ali já tem alguns vídeos, tá bom? Então, eu aguardo vocês na semana que vem e pretendo fazer uma live falando das próximas lives. Falou, galera? Brigadão pela presença. Até mais. Um beijão pra vocês.